Bom dia, empreendedor, e hoje eu queria falar com você sobre a principal venda que todo empreendedor deve fazer. Existem duas principais vendas que todo empreendedor deve fazer. Eu te digo mais, os empreendedores que conseguem entrar e empreender e não conseguem fazer essa venda, são grandes candidatos ao fracasso. Porque é o seguinte, existe uma premissa básica, eu não sei de onde eu ouvi isso, mas a premissa é a seguinte: nenhum sucesso nos negócios justifica o fracasso familiar. E muita gente, quando está empreendendo, foca tanto no empreendimento que esquece dessa lei. Então escreve aí, nenhum sucesso nos negócios justifica um fracasso familiar. Não justifica mesmo. E você pode ser uma daquelas pessoas que podem, eu já conheci uma dessas pessoas que podem ter grande sucesso nos seus negócios e fracassos familiares estelares. E você vai se sentir miserável nesse processo. As chances são que você vai ter um grande candidato a sentir miserável e um grande candidato a tomar antidepressivo aí no final da sua vida. Agora, se o empreendedorismo ele ocupa tanto foco, ele é tão necessário para você masterizar qualquer coisa, inclusive o empreendedorismo, para você masterizar karatê, para você masterizar, sei lá, música, sabe, como Kiko Loureiro, karatê como o Ricardo. Para você masterizar qualquer coisa, você necessita de foco e intensidade. Porém, a maioria das pessoas tiram esse foco e intensidade da família e fazem com que a família desmorone. E aí tem um fracasso familiar, sucesso no empreendedorismo, e nenhum sucesso no empreendedorismo justifica, e fica uma lambança aí antidepressivo. É possível você ter sucesso nas duas coisas? Sim, é possível, desde que você faça a sua venda mais importante. Qual é a sua venda mais importante? É a venda daquele seu projeto de empreendedor para a sua esposa, ou para o seu marido, ou para os seus filhos. Eu vi isso muito bem explicado num podcast do Geração de Valor, inclusive o Flávio explica isso de um jeito, numa perspectiva muito interessante, muito bem argumentado. No link desse episódio vai estar o link do podcast do Geração de Valor. Acredito você a complementar esse episódio com o que ele fala, mas o mais importante é que eu acredito que para você ter o apoio da sua esposa, dos seus filhos, você precisa vender esse projeto. Eles precisam entender que esse projeto também é um projeto deles. Você não tem como forçar isso por goela abaixo dele. Como qualquer venda, você não tem como forçar por goela abaixo. Como diria um grande ditado, é o seguinte: você pode levar o cavalo até o rio, mas não pode forçar ele a beber. Ele tem que beber. Não acredite, não tenta forçar um cavalo a beber a água, para você entender que isso é literalmente quase que impossível ou não recomendado. E o fato é o seguinte: você precisa focar. Um primeiro passo é você focar no tempo. Como é que eu resolvo isso estrategicamente? Minha esposa, minha mulher não quer me apoiar. E o fato é que se ela não quiser te apoiar, eu já falei isso em outros episódios, é que você não foi um eficiente vendedor desse projeto. Eles precisam entender, ou você precisa demonstrar o interesse, ou criar um interesse de alguma forma ou de outra, para que eles entendam que é um projeto deles. E por que isso é importante? Porque, de novo, você vai exigir tempo e dedicação. E se eles não entenderem que aquele tempo e dedicação, de alguma forma, literalmente estão indo ao que eles querem também, as chances são que eles vão ficar chateados. E quanto mais eles ficam chateados, as chances são que eles te deixam chateados. E quanto mais você fica chateado, eles também vão ficar mais chateados e fica um círculo vicioso. Quem já caiu nesse círculo vicioso, que uma pessoa tá brava com a outra tá brava porque a outra tá brava, e aí bum, bum, bum. E eu vou te falar o seguinte: você vai, nesse processo, você não curar esse ciclo vicioso, você vai corroendo o seu relacionamento, até que um dia que acontece o fracasso no relacionamento com a sua esposa, ou no relacionamento com seu filho ou filha, sua esposa, marido, aquela coisa toda. Então é muito importante que nesse processo você, olha que louco, você pare e pense e venda esse processo para eles. E venda que isso é importante. E o mais interessante, quando você vende alguma coisa, não tem como você vender uma coisa que as pessoas não querem. Não tem como você fazer isso de modo sustentável. Não aconselho você fazer isso com a sua esposa ou com seus filhos. Então, de alguma forma, tem que ser alguma coisa que eles querem. E, às vezes, o que eles querem não é necessariamente o que você quer dar para eles. Então, esse é o processo. Do mesmo jeito que você não adianta você querer vender o que o mercado não quer, que não dá certo, você não vai conseguir vender alguma coisa. Ou você vai conseguir, mas não seria recomendado você vender alguma coisa que a sua esposa e seu filho não queiram. Então, você tem que achar o que naquele projeto é bom para eles, na visão deles, não na sua visão. Olha que louco isso.
E você achar esse ponto em comum que aquilo vai trazer. E uma vez que você consegue mostrar isso para eles e eles concordam, faz sentido isso, o que vai acontecer? Você vai ter que entregar isso. Então, se você vendeu que aquilo vai ser A, B, C, assim, D e F, vai ser um futuro X, Y, Z, está na hora de você entregar isso para eles. E você vai precisar entregar isso para eles, porque se você não entregar isso para eles, você vai perder a confiança deles. E cada vez que você perde a confiança de um prospecto porque você não cumpre o que você prometeu, mais difícil fica a venda e depois fica mais difícil de vender. Então é muito importante que você pode fazer isso. Tem 2 jeitos de você fazer isso. Eu vou falar isso para você. Um é você usando uma oferta, arquitetando uma oferta irresistível. No ramo bem estratégico, o que é uma oferta irresistível? É realmente uma oferta que é impossível de resistir. É impossível de resistir na visão deles, não na sua visão. Isso que é um louco. Essa oferta é irresistível. Por que as pessoas resistiram? Porque ela não é irresistível. Ela só é irresistível quando as outras pessoas não resistem. Que louco, né? Então é a arquitetação da oferta. A oferta irresistível é o cúmulo onde uma oferta pode chegar. Vou até fazer o cúmulo aqui mais baixo, porque é o cúmulo onde a oferta vai chegar. Mas não necessariamente você precisa fazer uma oferta irresistível para eles. Às vezes você só precisa fazer uma mínima promessa viável. O que é uma mínima promessa viável, Eric? É um outro estilo de oferta, que é a promessa mínima, a oferta mínima que você tem que fazer para receber um sim. Às vezes você está com uma oferta irresistível matando um passarinho com uma bala de canhão. É bem possível. Mas independente se você vai usar 1 ou 12 dessas, você tem que fazer uma oferta que você cumpra, que você ganhe a confiança deles, que faça com que eles sejam mais felizes. E como é que você vai conseguir que eles sejam mais felizes? Porque você vai agregar valor para eles na visão deles. A vida com o seu prospecto, na escolha de um produto, de um serviço, de uma situação, sempre um comprometimento. Essa câmera é um comprometimento em relação a essa câmera. Essa câmera aqui tem vantagens sobre essa, e essa câmera que você está vendo aqui, eu vou mostrar ela aqui, ó. Essa câmera tem desvantagens. Dá uma olhada. Essa. Tem desvantagens. Uma venda, vou até colocar a câmera direitinho aqui. Uma venda é uma espécie de comprometimento. Você nunca vai conseguir a oferta perfeita. E eles, de alguma forma, entendem isso. Mas é possível de você criar isso. Você criar uma oferta que seja muito boa para eles. E só lembrando uma coisa que eu também muito aprendi, eu acho que vale a pena você realmente assistir esse podcast do GV, que o Flávio Augusto fala isso. E ele fala uma coisa muito interessante, que eu entendia que acontecia na minha vida, porém eu nunca tinha distinguido de forma tão clara. Eu acho que uma das coisas do Flávio é a clareza, ele tem uma clareza fantástica. Não necessariamente é a quantidade de tempo que você passa com sua família que vai deixar eles mais felizes. Não necessariamente. Tem gente que passa muito tempo com eles e ninguém está feliz ali. Eu advogo e concordo com o Flávio que é a qualidade. É a qualidade do tempo que você passa que faz maior diferença. Claro que quantidade com qualidade também faz muita diferença, mas a qualidade, na minha opinião, supera num relacionamento de um esposo e um marido, não é a quantidade que um está perto do outro, inclusive a quantidade pode até discutivelmente atrapalhar, não sei se acontece isso, a quantidade pode criar tensão desnecessária, mas não necessariamente é a quantidade que vai acontecer, então é a qualidade. E se você focar não na quantidade, sim no resultado final, que é a qualidade, manter eles felizes, de fazer eles felizes, de dar o que eles precisam, a chance são que você vai ter mais sucesso, na minha opinião, de fazer essa venda. E eu queria terminar esse episódio falando de uma outra venda que você tem que fazer. Eu fico pensando se eu devo falar nisso, nesse ou no outro, mas vamos lá. A outra pessoa que você tem que ter constantemente vender nesse projeto, sabe quem que é? A segunda venda mais importante, discutivelmente a primeira, talvez, é você. Se você não estiver acreditando nesse projeto, é muito louco isso, porque você tem que estar constantemente se vendendo nesse projeto, pelo mesmo processo que você usa para vender. Olha que louco, um projeto, a energia para uma família, para sua família, é o mesmo processo que você se usa para vender para você mesmo. Você tem que vender para você, você tem que acreditar naquilo, você tem que acreditar que aquelas dificuldades, de alguma forma, que o melhor ainda está por vir, por exemplo. E se você não está constantemente fazendo isso para você e para sua família, não vai dar certo. E a última coisa que eu queria deixar bem claro nisso, isso de experiência própria minha, é o seguinte: essa venda nunca para. Você tem que estar, é como se fosse um jardim, você tem que estar constantemente vendendo isso para eles. Você tem que estar constantemente vendendo isso para você. Se você achar que essa venda vai vender e vai acontecer, não vai acontecer não. Ela vai constantemente corroer
como se fosse uma ponte. Eu acho que eu encontrei o Kiko Loureiro ontem, olha que louco, eu encontrei o Kiko Loureiro, guitarrista do Megadeth, do Angra, falei dele nos episódios passados, ele falou que com o Megadeth ele é convidado para fazer um monte de coisa legal e tal, visitar tanque, é muito massa. Tem no Instagram dele, e ele foi visitar um porta-aviões, é o maior porta-aviões do mundo, acho que é o George Washington 73, alguma coisa, e mostrou umas fotos, a gente estava falando aqui, ele falou que aquele porta-aviões dura 25 anos, então ele tem a energia nuclear e tal, então ele dura 25 anos e como é que eu vou dizer? A cada 25 anos ele tem que parar por 4 anos para reabastecer os núcleos nucleares lá, pintar, fazer acontecer, para depois ir para a ativa também. Uma venda para sua esposa, uma venda para você é perecível. Eu não sei se vai durar 25 anos essa venda. Você tem que estar constantemente parando o seu porta-aviões, mesmo que seja essa máquina de fazer o que você, enfim, queira fazer, você tem que estar constantemente parando esse porta-aviões para dar, aparando essa grana, para dar manutenção dele, e refazer a venda, e refazer a venda, e refazer a venda, e refazer a venda, dependendo da situação que a pessoa está naquele momento. Se você tiver tocando o seu negócio e não esteja focando tempo e energia para fazer essa venda, principalmente para sua família ou para você, você vai estar verdadeiramente Tá de brincadeira na tomateira. Pois é, essa é a sacada de hoje. Não fique de brincadeira na tomateira. Faça essa venda. Se isso não está na sua lista de prioridades, faça isso uma prioridade, porque nenhum sucesso nos negócios justifica um fracasso familiar. Esse é o episódio de hoje. Um grande abraço e vai fazer sua venda agora. Vai fazer a sua principal venda ou manter a sua venda agora. Tchau, tchau! Existe uma fase do empreendedorismo na vida onde tudo fica mais fácil. Então parece que você lança o produto, as pessoas fazem fila. E nesse episódio eu vou falar por que